Oi, aluno do sexto ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia, para mais uma aula de artes. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre esse teatro de rua, né, sobre o primeiro tema do nosso livro, que é o primeiro tema da unidade 2, né, que é o teatro. Mas antes da gente dar enfoque a isso, eu queria falar um pouquinho da aula passada. A aula passada foi sobre a questão da peça, né? O Segredo da Arca de Trancoso, né, do grupo Vila Vox. Eu quis trazer essa peça primeiro porque o livro aborda, né, justamente o grupo, né, e fala justamente dessa peça, né? A moral da história era justamente a viagem, né, o percurso, né, e não, enfim, o destino, né, da onde ia chegar, né, e tudo mais. A gente percebe que dentro da arca também tinha ali um mistério, né, do qual tudo o que as pessoas precisavam, a arca ela oferecia ali. Então, para cada pessoa que abrisse aquela arca, tinha algo diferente. Então, esse era o grande mistério da arca, né? Verdade seja dita. Bom, muitas pessoas, né, muitos alunos colocaram professor aqui diferente, né? É um teatro na rua, não é dentro, né, de um palco ali, não tem um palco, né? O próprio palco é a rua, né? As pessoas, o público faz parte daquele espetáculo. E é justamente esse teatro, né, de rua do qual a gente vai falar na aula de hoje, tá certo? Então, eu vou ler algumas coisas que está escrito aqui no quadro, a gente vai fazer direitinho, tá? Vai ver, né? As primeiras questões daquela página, né, 50, que eu pedi que vocês fizessem, elas são todas de caráter pessoal, tá? Não existe certo, não existe errado, era uma questão de entendimento, vocês vendo o vídeo, tá certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema 1, tá? Então, é o teatro de rua, o grupo Vila Vox, né? É aquele da Bahia, né? Temporariamente eles estão fechados por causa dessa questão da pandemia. Eu tentei entrar em contato com eles para trazer uma novidade para vocês, né? Para falar um pouquinho sobre eles, sobre o trabalho do qual eles realizam, tá? Mas eu não consegui, é uma pena, né? Eles trazem essa questão dessa arte convival, que isso quer dizer o quê? Que o público faz parte daquele espetáculo, né? Então, a pessoa está ali e ela também é inserida dentro da história. E isso é muito interessante, é muito legal, né? Outra coisa que a gente pôde ver também é que as máscaras, elas são extremamente importantes dentro dessa questão do teatro, né? Modifica muito a pessoa, né? O menino e tudo mais. Então, a gente percebe o quanto a máscara ela é importante. Eu acho assim, eu já fiz teatro, né? Então, assim, essa questão quando a gente coloca uma máscara, a gente coloca uma roupa, a gente se sente realmente naquele personagem. Então, a gente consegue modificar a nossa voz, os nossos trejeitos, né? O teatro, ele proporciona isso, né, às pessoas. Então, assim, o ator, ele tem um trabalho maior. Ele vai ler aquele texto, ele vai estudar diante, né, daquela época, que muitas das vezes a história que é contada não é da época atual, então ele precisa ter, né, um estudo de campo. Então a gente percebe que o teatro ele proporciona isso, né, as novas descobertas. Isso é o mais importante, né? É muito interessante. E aí a gente vê que o teatro de rua ele começa muito cedo, né? Na verdade, com a questão mesmo colonial, né? O fato dos portugueses ter vindo para cá, né? Já inicia esse teatro de rua. Só que aí, no período, né, do regime militar, né? De 1964 até 1985, né? Esse teatro, né? Ele ficou mais voltado para temas, né? Sociais e políticos, tá? Deixa eu vir para esse lado de cá para vocês poderem ver. Questões sociais e políticas, né? E aí, em 1968, justamente por causa desse regime militar,
né, o teatro de rua ele foi proibido, tá? Ele foi proibido e aí depois de um tempo, né, esse tipo de arte voltou a ser, né, elaborado, encenado, né? As pessoas passaram a fazer novamente. Outra novidade que eu vou trazer para vocês com relação a isso esse tema aqui, o teatro, ele é bem pequenininho, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o teatro no Brasil e tudo mais. A gente vai ler esse aqui com relação ao teatro de rua, né? Outras peças, né? A gente viu O Segredo da Arca de Trancoso, mas a gente vai perguntar aqui para vocês se vocês conhecem a história de Romeu e Julieta, né? Aí depois vocês coloquem aqui no caderno se conhece, se não, no livro, né? Se conhece, se não conhece. O que eu venho trazer para vocês diante da aula de hoje, que eu gostaria muito que vocês fizessem, né? Vai ser uma live, tá? Sobre o teatro, vai ser encenado. Eu vou deixar na plataforma, na atividade, um texto. Então, eu preciso de 8 meninos e 8 meninas, tá? Preciso de 8 meninos e 8 meninas para a gente poder fazer essa encenação de Romeu e Julieta. Se por acaso na live não tiver 8 meninas, né? Ou 8 meninos, o que a gente vai fazer? As mesmas meninas, né? Vão ser, vamos dizer assim, tem Julieta, tem a ama da Julieta, e aí ela vai seguir a mesma pessoa, tá? Aí a gente vai ver quem vai ser quem, tá? Então eu preciso de 8 meninos e 8 meninas. Não é obrigado, quem não quiser fazer a encenação, não é obrigado, tá? Então, na aula de hoje, o que eu peço para vocês? Para vocês lerem o texto, né? Quem for fazer, quem quiser fazer, vai encenando, diz para mim, tia, eu quero ser esse personagem, eu quero ser a senhora Capuleto, que é a mãe da Julieta. Eu quero ser a Julieta, e coloca lá para mim, tá? E assim, sem brigar, por favor, né? Porque tem como é mesmo, tem personagens que assim, não tem condições de eu ficar dizendo quem é que vai ser, né? A gente tá online, então a gente tem que haver uma maturidade para dizer assim, se o amiguinho já escolheu aquele, então eu vou escolher um outro personagem, tá certo? Então, assim, cada um escolha seu personagem, vai ensaiando, né? Para encenar na hora da live, tá certo? Então, eu vou deixar o texto, vocês vão ler, tá? Quem for fazer, quem não quiser, não tem problema. As atividades eu quero que faça da página 58, que é perguntando se conhece ou não a peça da Julieta, tá? E tem uma atividade, página 58 não, desculpa, primeiro vem a página 54, que está perguntando sobre o teatro da peça de Romeu e Julieta. E tem da página 58, que está falando sobre o grupo Vila Vox, sobre a peça que vocês viram, né? Que é a peça do Segredo da Arca de Trancoso. Ali está pedindo, nessa questão aqui, está pedindo o quê? Para você ouvir a segunda faixa do CD de vocês, né? E identificar os sons que tem. Então, assim, vocês não compraram o livrinho? Tem um livrinho. Atrás do livrinho tem um CD, né? Esse CD a gente coloca no nosso aparelhinho de som, tá? Vocês coloquem ele no aparelhinho de vocês e vai na segunda faixa e ouve, né? Ouve quais são os barulhos dessa faixa. E aí escreva aqui o que vocês acharam, tá? Se são pessoas falando, se são instrumentos, aí coloca lá qual é o instrumento. Vocês já viram a peça, então certamente sabe o que está ali relacionado, né? Então, já tem uma noção, mas procura ver, né, ouvir a faixa número 2 do CD de vocês, tá? Para poder fazer, tá certo? E aí, o que acontece? Eu vou colocar que horas a gente vai começar a live. Provavelmente a live vai começar mais cedo, tá bom? Então, fique atento, tá? Faça isso, veja qual é
o personagem dos quais vocês querem encenar, ensaia direitinho ali, e aí eu vou falando para vocês. Agora é o prólogo, aí vai começar, né? Que o prólogo é o que dá o início. Aí daqui a pouco vem a segunda, a primeira cena, e aí a gente vai passando, tá certo? Então tá bom. Eu conto com vocês, tá? Para o nosso teatro dar certo online, tá bom? Um beijinho. Tchau.